Olá, amigos, eu vou passar, vamos dar continuidade ao nosso material sobre teoria dos conjuntos. Na aula passada nós resolvemos a questão 1 e 2. Né? A gente ficou nos exercícios, resolvemos o exercício 1 e o 2. E agora, Evelyn, agora a gente vai dar continuidade à nossa resolução de exercício. Tá certo? Então vamos lá para a questão de número 3. Questão 3 diz o seguinte: conjunto A é subconjunto de B. E A também é diferente de B. A união B menos A é B, é A, é vazio, é A menos B ou é A interseção B? Olha, moçada, eu avisei para vocês que a linguagem do diagrama facilita muito a nossa vida. Então, vamos tentar resolver essa questão usando diagramas, tá certo? Vamos lá para a lousa. Então, bora lá. O conjunto A é subconjunto de B. E o A é diferente de B. Então, vamos desenhar aqui, né? Ó. Eu tenho aqui o conjunto B, tá certo? E eu tenho o conjunto A, pronto. Eu tenho um conjunto B e tenho um conjunto A. E eu sei que o conjunto A, ele é subconjunto de B. A é subconjunto de B. Beleza, Reverendo. Nem agora. Agora ele quer saber o que é que vai dar quando eu fizer a união do conjunto A com B menos A. Eu quero unir o conjunto A com o B menos A. Ora, pessoal, quem é B menos A? Vamos lembrar dos conceitos que nós estudamos. Quando você tem um conjunto dentro de outro, né, o conjunto A ele é subconjunto de B. B menos A, ele representa o quê? Ele representa o complementar de A em relação a B. O B menos A, ele representa o complementar de A em relação a B. Ou seja, ele representa aquilo que falta em A para ele se transformar no B. Então, B menos A, pessoal, isso aqui vai ser o quê? Isso aqui vai ser o complementar de A em relação a B. Ou seja, vai ser o que está faltando no A para ele se transformar no B. Ora, pessoal, se B menos A é o que falta no A para ele se transformar em B, quando eu juntar com o A de novo, ele vai se transformar em quem? Ele vai dar o conjunto B. Porque B menos A é o que está faltando para o A se transformar em B. Quando eu uno com o A, então eu vou ter o conjunto B todo. Ixi, velho, ficou complicado isso aí. Ficou não. Vamos ver outra maneira de resolver. Vamos marcar aqui nesse gráfico quem é B menos A. Ora, B menos A, nesse gráfico aqui, ó, B menos A é esse rapazinho aqui, ó. B menos A é essa região aqui, ó. Pronto. O que é B menos A? É tudo aquilo que tem B, mas não tem A. Pronto, ó. Tá aqui ela aqui marcada. B menos A é essa parte que está marcada aqui, está pintada de preto, né? Ó, com pontinhos pretos. Isso aí é B menos A. Aí eu vou unir com o conjunto A. Na hora que eu uno essa região, que está fora do conjunto A, com o conjunto A, na hora que eu uno, o que é que eu vou obter? Eu vou obter o conjunto B todo. Tá certo? Então, a união B menos A é igual ao conjunto B. Ou você pode resolver por diagrama, assim, né? Olhando, observando, ou percebendo aí a ideia do complementar. Beleza, Rivelino. Fácil. Vamos para a próxima. Questão de número 4. Questão 4 diz o seguinte: seja X o conjunto tal que X união 3 e 4. Se você unir o conjunto X com o conjunto 3 e 4,
você vai achar o conjunto 1, 3, 4, 5. E se você fizer x interseção 2, 3 e 4, você vai achar o conjunto 3. Pede-se o produto de todos os elementos de x. Ora, pessoal, ele deu aí várias condições, de tal maneira que você pudesse encontrar o conjunto x. Então, encontrando o conjunto x, ele pede o produto de todos os elementos de x. Tá certo? Então, vamos riscar aqui na lousa. Seja x um conjunto tal que x união 3 e 4, isso aqui é igual. É igual a quem? 1, 3, 4 e 5. Beleza, Evelyn. Como é que a gente vai fazer para achar o x? Ora, pessoal, observe, vamos pensar um pouco. O conjunto x, eu não sei qual é, né? O meu objetivo é achar o conjunto x, né? A minha meta é encontrar os elementos do conjunto x. Eu não conheço os elementos do conjunto x. Essa é a minha meta, descobrir quais são. Então, vamos lá. Ele diz o seguinte, que quando eu pego o conjunto x e uno com o conjunto 3 e 4, x união 3 e 4, eu encontro quem? Eu encontro 1, 3, 4, 5. Quando eu pego o conjunto x e uno com 3 e 4, eu encontro o conjunto 1, 3, 4, 5. Ora, pessoal, se você pegou o conjunto x, uniu com o 3 e o 4, o conjunto 3, 4, e apareceu esse 1 e esse 5, com certeza esse 1 e esse 5 não pode ter vindo desse conjunto. Ele não veio desse conjunto, porque esse conjunto só tem dois elementos, o 3 e o 4. Se ele apareceu na união, se o 1 e o 5, se eles apareceram na união, é porque eles só podem ter vindo de onde? Eles só podem ter vindo do conjunto x. Ok? Então, eu peguei o conjunto x, uni com 3 e 4, com o conjunto 3, 4. E apareceu 1, 3, 4, 5. Esse 1 e o 5, esse elemento 1 e esse elemento 5, que não estavam presentes nesse conjunto, só podem ter vindo do conjunto x. Tá certo? Então, agora a gente já descobriu, ó, dois elementos do conjunto x. Quais são eles? 1 e 5. Tá certo? Eu tenho certeza absoluta que o 1 e o 5, eles pertencem a x. Ah, Rivelino, então pronto, acabou a questão. É 1 e 5, não? Não, mas espera aí. Pode acontecer do x ter 3 pelo meio, ou 4 também. Porque aí quando você une, você não repete a quantidade de elementos, você só repete um elemento. Então, quem é que me garante que no x também não tem o 3 e o 4? Tá certo? Então, mas, por enquanto, não dá para eu dizer nada. A única coisa que eu posso garantir é que no conjunto x existem os elementos 1 e 5. Tá certo? Existem os elementos 1 e 5. Então, 1 e 5 está no x. Beleza. Vamos para a próxima informação. A próxima informação é a seguinte. Ele diz que x interseção 2, 3 e 4. Isso aqui é igual ao conjunto 3. Conjunto unitário 3. Beleza, Rivelino. E agora? Vê se dá para a gente concluir alguma coisa. Olha, o que isso aqui está me dizendo? X interseção 2, 3 e 4 são os elementos que tem no x, no conjunto x, e também tem no conjunto 2, 3, 4. Quais são os elementos que tem no conjunto x, que também tem no conjunto 2, 3 e 4? Ora, só o conjunto 3. Só o elemento 3, ele está presente no x, e ele está presente no conjunto 2, 3 e 4. Lembram aqui, ó, da primeira informação? 3 e 4 eu fiquei em dúvida. Será que 3 e 4 está no x ou não? Ora, esse 3 e 4, ó, ele está bem aqui assim nesse outro conjunto. Então,
Qual é a interseção do conjunto X com o conjunto 2, 3 e 4? É o 3. Então, aqui eu já garanto que o 3 e o 4 não estão no X. Os dois juntos, não. 3 e 4, esses dois elementos, né, somente o 3 está no conjunto X. Somente o elemento 3 está no conjunto X. O 4 não está no conjunto X. Por quê? Porque se o 4 estivesse no conjunto X, ele apareceria aqui na interseção. Como ele não apareceu na interseção, só quem apareceu foi o 3. Então eu garanto que o 3, né, que estava bem aqui assim, ele também está presente no conjunto X. Então, um outro elemento que está presente no conjunto X é o 3. Pede-se o produto de todos os elementos de X. Então, pronto, né? Ó, eu só posso garantir no conjunto X os elementos 1 e 5, isso aí eu tenho certeza, e o elemento 3. Então, está aqui os elementos do conjunto X. Aí, o que é que ele pede? Ele pede o produto de todos os elementos desse conjunto. Então, o produto de todos os elementos desse conjunto vai ser 1 vezes 5 vezes 3. Logo, o produto vai ser 1 vezes 5, 5. 5 vezes 3, 15. Tá aí o produto. Né? Ó, 15. Beleza aí, Evelino. Questãozinha aparentemente fácil, mas levou um certo trabalho, né? Você tem que prestar muita atenção para resolver. Vamos para frente. Vamos lá. Questão de número 5. Suponhamos que numa equipe de 10 estudantes, 6 usam óculos e 8 usam relógio. O número de estudantes que usa ao mesmo tempo óculos e relógio é... Então, suponhamos que numa equipe de 10 estudantes, 6 usam óculos e 8 usam relógio, e 8 usam relógio. O número de estudantes que usa ao mesmo tempo óculos e relógio é... E aí, velho, como é que a gente faz? Olha, pessoal, aqui a gente vai resolver de uma maneira bem simples. Tem uma expressãozinha em conjuntos que é conhecida de vocês, é muito fácil, ideal para resolver essa questão. Qual é, velho? Vamos lembrar. Número de elementos de A união B. Você tem dois conjuntos quaisquer, A e B. O número de elementos do conjunto A união B é igual ao número de elementos do conjunto A mais o número de elementos do conjunto B menos o número de elementos de A interseção B. Tá certo? Você tem dois conjuntos A e B. Se eu quero saber quantos elementos tem A união B, é só eu fazer o número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos de A interseção B. Do jeito que eu fiz naquela questão que ele pediu o conjunto das partes de A, união com o conjunto das partes de B. O vazio aparecia nos dois, a gente descontou o vazio. A gente desconta a interseção. Beleza? Rivelino, como é que isso aí vai me ajudar nessa questão? Olha, ele diz, ó, suponhamos que numa equipe de 10 estudantes, você tem uma equipe, essa equipe tem 10 estudantes. Então, quem é o 10 estudantes? É o número de alunos, né, da união dos alunos. Então, você tem lá a equipe com 10 alunos. 6 usam óculos. Então, eu vou chamar de 6 o número de elementos de A, aqueles que usam óculos. 8 usam relógio. Número de elementos de B. Você tem dois conjuntos. O conjunto de quem usa óculos, o conjunto de quem usa relógio. E o que é que ele quer saber? Aquelas pessoas que usam ao mesmo tempo óculos e relógio. Ou seja, número de A interseção B. É o que ele quer saber. Então, vamos lá. Número de elementos dos dois conjuntos. 10. Os dois conjuntos juntos tem que ter 10 elementos, porque são 10 estudantes. Então, 10 é igual. Número de elementos de A. Quem é o conjunto A? Aqueles alunos que usam óculos. Então, 6.
mais número de elementos de B. Quem são os elementos de B? Aqueles alunos que usam relógio. Mais 8. Menos número de elementos de A interseção B. Quem é A interseção B? São os alunos que usam óculos e relógio ao mesmo tempo. Eles têm, né, esses dois objetos, óculos e relógio. Então, aqui é o que eu quero calcular. Vou trazer para o lado esquerdo, ó, N de A interseção B. Isso aqui é igual a 6 mais 8. E esse 10 eu vou levar para o outro lado. Menos 10. Agora, número de A interseção B é igual 6 mais 8. 6 mais 8 é 14. 14 menos 10, 4. Já é? Então, o número de elementos de A interseção B é igual a 4. Beleza? Questão simples, fácil. A gente resolve de uma maneira bem tranquila. Rivelino, tem outra maneira de fazer essa questão? Tem. A outra maneira, eu vou colocar uma folha em branco para a gente resolver pela outra maneira, tá certo? Depois dessa. Vamos lá. Então, aqui você vai ter dois conjuntos. Você tem um conjunto de quem usa óculos e você tem um conjunto de quem usa relógio. Então, aqui é o conjunto de quem usa óculos. E aqui você tem um conjunto de quem usa relógio. Tá certo? Ele diz que existem alunos que usam óculos e também usam relógio. Só que ninguém sabe quantos são. Então, eu vou representar essa quantidade por X. Então, X alunos usam óculos e usam relógio. Tá certo? Então, vamos ver os dados do problema. Suponhamos que numa equipe de 10 estudantes, 6 usam óculos. Ele diz que 6 usam óculos. Então, na bolinha que tem o nome óculos, tem que constar 6 alunos. Quantos eu vou colocar aqui, Rivelino? Ora, já existem X alunos que pertencem a essa bolinha. Então, eu vou colocar aqui 6, que é o total, que usam óculos, menos X. Então, nesse espaço aqui, ó, vão ser os 6 alunos totais, tirando X, porque X já está dentro da bola de óculos. Senão, eu vou contar esses alunos 2 vezes. Então, aqui vai ficar 6 menos X. Quantos alunos usam relógio? 8. 8 alunos usam relógio. Então, vamos lá. Quantos já tem usando relógio? Ó, já existem X usando relógio. Então, vai ficar aqui, ó, 8 menos X. Então, existem X alunos que usam óculos e relógio. Existem 6 menos X que usam só óculos. E existem 8 menos X que usam só relógio. O que é que ele quer saber? Ele quer saber o valor de X. Quantos alunos usam óculos e relógio? Como é que eu vou fazer para descobrir, velho? Ora, eu vou somar tudo. 6 menos X, mais X, mais 8 menos X. E essa soma tem que dar o total de alunos. Quantos alunos tem? São 10 alunos. Então, eu vou somar e igualar a 10. E agora, Rivelino? Bem, agora você vai poder cancelar aqui algumas coisas, né? Ó. Você pode cancelar esse menos X com esse mais X. E agora você resolve uma equaçãozinha do primeiro grau bem simples, né? Ó. Você tem aqui 6 mais 8, 14. Então, vai ficar menos X é igual a 10. 6 mais 8, 14. Passa para lá, menos 14. Então, daqui você tira aqui. Menos X é igual a 10 menos 14. Dá menos 4. Multiplicando por menos 1. X é igual a 4. Ou seja, existem 4 alunos que tanto usam óculos como relógio.
que foi o que a gente achou lá, né? Ó. Vamos lá. Então, número de A interseção B, 4. Não é o que ele pede? Quanto o número de estudantes que usam ao mesmo tempo óculos e relógio. Então, são 4. Já? Aí vamos lá para a nossa resposta, né? Ó. O número de estudantes que usa ao mesmo tempo óculos e relógio é exatamente 6? Não. Exatamente 2? Não. No mínimo 6? Não. No máximo 5? No mínimo 4? E aí, velho, como é que eu vou saber qual é a resposta? Bem, aí você vai pensar um pouquinho, né? Exatamente 6? Não pode, né? Exatamente 6, quando ele fala exatamente 6, ele está dizendo que aquele valor é o exato, 6, e não é, tá certo? Então, exatamente 6 não é. E 2? Exatamente 2? Também não, tá certo? Exatamente 2 não. Por quê? Porque exatamente 2 seria só ter 2 alunos. Então, não pode ser essas duas. Quando você escreve a palavra exatamente, tem que ser aquilo ali. No mínimo 6? Não, no mínimo 6 não. Por que no mínimo 6? Porque a gente achou 4. Então, no mínimo 6 seria de 6 para cima, né? Tá certo? No máximo 5 ou no mínimo 4? No mínimo 4, né? Ó. No mínimo 4 alunos usam óculos e relógio, tá certo? No mínimo 4. Então, pode ser de 4 para cima, mas no mínimo 4 usam óculos e relógio. Já? Então, tá aqui a resposta. Só marcar, né? Ele só quis complicar aí um pouquinho, mas besteira dele. Vamos para frente. Tá aqui a outra maneira de resolver, né? Vamos para a questão de número 6. Questão 6 diz o seguinte: o número de elementos do conjunto P das partes do vazio. Quantos elementos tem o conjunto das partes do conjunto das partes do vazio? Vixe, velho, que negócio complicado é esse? Não, não é tão complicado. Vamos começar por partes usando os conceitos que a gente resolve. Vamos aqui para a lousa. Olha, vamos começar aqui de dentro. Ó. Qual o número de elementos do conjunto das partes do conjunto vazio? Ora, o número de elementos do conjunto das partes do conjunto vazio, isso aqui é 2 elevado a 0. Por quê? Porque o conjunto vazio não tem nenhum elemento. Então, o número de elementos do conjunto das partes do conjunto vazio é igual a 1, que é o próprio conjunto vazio, né? Você vai escrever os subconjuntos do conjunto vazio, é o próprio vazio. Já? Então, bora lá. Agora ele quer o número de elementos do conjunto das partes do conjunto vazio. Como é que eu faço isso? Olha, isso aqui eu já calculei. Ó. Isso aqui tem um elemento. Então, número de elementos do conjunto das partes, né, ó, de um conjunto que só tem um elemento. Como é que eu vou fazer isso? Olha, ficou fácil, né? Agora, deixa eu apagar aqui só para ajeitar a nomenclatura. Ele quer ó, o número de elementos do conjunto das partes do vazio. O conjunto das partes do vazio dá um elemento. Então, como é que eu calculo o número de elementos do conjunto das partes de um conjunto que só tem um elemento? Então, 2 N, né? Ó, N, número de elementos do conjunto das partes do conjunto vazio
vai ser igual a 2 elevado a 1. Por quê? Porque esse primeiro conjunto aqui, ó, o conjunto das partes do vazio, tem um elemento. Então, o número de elementos do conjunto todo aqui vai ser 2 elevado a 1, que é igual a 2. Acabou, né? Então, conjunto das partes do vazio tem um elemento. Conjunto das partes de um conjunto que tem um elemento, tem quantos elementos? Tem 2 elementos. Acabou, tá certo? Fácil, não? Então, resposta, 2 elementos. Vamos para a próxima. 7. A 7 é parecida com aquela outra que a gente já resolveu, né? Então, vamos dar uma leitura aqui. Fazer uma leitura. O número de conjuntos X que satisfazem a essa condição dada é... Então, muito parecido com aquela outra questão que a gente já resolveu. Só fazer uma analogia e tentar resolver, tá certo? Vamos aqui para a lousa. Então, bora lá. Ele diz o seguinte: o conjunto 1, 2, ele está contido em X, e o X está contido em 1, 2, 3 e 4. Então, ele pergunta, o número de conjuntos X que satisfazem a essa condição é... Então, quantos conjuntos o X pode assumir? Então, vamos lá. O que eu conheço do X? Eu sei que o conjunto 1, 2 está dentro do X. E eu sei que o X está dentro de 1, 2, 3 e 4. Então, quais são os possíveis conjuntos que o X pode assumir? Ora, o X pode ser 1, 2. Peraí, velho, mas o X pode ser 1, 2? Pode. Se o conjunto X for 1, 2, então 1, 2 está contido em X. E como o X é 1, 2, 1, 2 está contido em 1, 2, 3, 4. Sem problema. Beleza, Rivelino. E agora, quem mais o X pode ser? Ora, o X pode ser 1, 2, 3. Por que o X pode ser 1, 2, 3? Porque se o X for 1, 2, 3, o conjunto 1, 2 vai estar dentro do X. Né? 1, 2 está dentro de 1, 2, 3. E eu sei também que o conjunto 1, 2, 3 está dentro do conjunto 1, 2, 3, 4. Então, está satisfazendo a condição. Beleza. Quem mais o X pode ser? Ora, o X pode ser 1, 2, 3, 4. Por quê, velho? Porque se o X for 1, 2, 3, 4, o 1, 2 vai estar dentro do X e 1, 2, 3, 4 vai estar dentro de 1, 2, 3, 4. 3 elementos, velho, 3 conjuntos, o X pode assumir? Não. Ainda está faltando um. Qual? O X pode ser ainda 1, 2, 4. Tá certo? Eu vou omitir esse 3 aqui e vou colocar o 4. O X pode ser 1, 2, 4. Se o X for 1, 2, 4, ó, o 1, 2 está dentro do X e o 1, 2, 4 está dentro do 1, 2, 3, 4. Beleza? Beleza, Rivelino. Então, o conjunto X, ó, ele pode ser, no máximo, 4 conjuntos, tá certo? O X pode ser qualquer um desses 4. Como ele pergunta o número de conjuntos X que satisfazem a essa condição, então, resposta, 4 conjuntos. Beleza? Vamos para a próxima. Questão 8. Vamos dar uma lida. Numa concentração de atletas, há 42 que jogam basquete, 28 vôlei, 18 vôlei e basquete, simultaneamente. Qual o número mínimo de atletas na concentração? Então, também uma questãozinha envolvendo diagramas, que a gente vai poder fazer tranquilamente usando o diagrama de Venn. Tá? Então, vamos aqui para a lousa. Numa concentração de atletas, há 42 que jogam basquete. 42 que jogam basquete. 28 jogam vôlei. E 18 jogam vôlei e basquete. Então, vamos lá. Montar aqui os diagramas. Você tem aqui 2 diagramas. O pessoal que joga basquete. O pessoal que joga vôlei. Toda vida que vocês começarem um problema desse, pessoal, sugestão. Comecem pela interseção. Sempre. Quem é a interseção? São aquelas pessoas que jogam basquete e jogam vôlei.
Então, quantos jogam basquete e vôlei? 18. Então, existem 18 pessoas, 18 atletas que jogam basquete e vôlei. Ora, basquete e vôlei é interseção, então eles vão ficar aqui no meio. Quantos jogam basquete? Basquete são 42. O que quer dizer 42 atletas jogarem basquete? Quer dizer que dentro desta bola, ó, tem que ter 42 pessoas. Mas Rivelino já tem 18, né? Aí? Então você vai colocar quantas agora para completar as 42? Você vai colocar 24. 24 mais 18, 42. Rivelino, quer dizer que eu tenho que descontar desses 42 esses 18? Exatamente. Se você coloca 24 aqui, ó, aí dentro da bola de basquete vai ter 24 mais 18, que são 42. 42 pessoas jogam basquete. 24 jogam só basquete, tá certo? 24 pessoas jogam só basquete. E 18 jogam as duas. Beleza, Rivelino. Voleibol. 28 jogam vôlei. Já tem quanto dentro da bola de vôlei? Dentro da bola de vôlei tem 18 pessoas. Então eu vou colocar quantas aqui? 28 menos 18, que são 10. Olhe dentro da bola de vôlei. Você vai ter 18 com 10, 28. Esses 10 jogam só vôlei. Beleza, Rivelino. Então, toda a vida eu vou ter que começar pela interseção. Por quê? Para poder descontar, tá certo? Cada número que ele disser, você desconta da interseção e coloca. Qual o número mínimo de atletas na concentração? Ora, o número mínimo de atletas na concentração vai ser o quê? 24 mais 18 mais 10. 24 mais 18 dá 42, 42 mais 10, 52. Então, está aqui o número mínimo de pessoas na concentração, 52 pessoas. Então, moçada, com isso a gente termina aí mais uma bateria de exercícios sobre teoria dos conjuntos e na próxima aula a gente volta aí com mais alguns exercícios diferenciados. Tá certo? Um forte abraço, valeu!